Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. E eu avisei a igreja, domingo de manhã eu preguei uma mensagem, e normalmente eu prego de manhã e prego à noite a mesma mensagem, para que as pessoas que são grupos diferentes, que frequentam a igreja, tenham a mesma mensagem. No entanto, domingo à noite eu não preguei, quem pregou foram os missionários, e foi o Kiko que pregou domingo à noite, e hoje eu fiquei de trazer a mesma mensagem que ministrei de manhã. Abra sua Bíblia ou seu aplicativo em Isaías 54, de 1 a 3. Diz o seguinte: cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e instalarão em suas cidades abandonadas. Que Deus nos abençoe neste momento. Os problemas, eles chegam muitas vezes a nós e eles sugam as nossas forças, as nossas energias. Os problemas chegam e tiram o nosso bom humor, afetam o nosso corpo, trazem angústia para a nossa alma. E nesses dias de preocupações, notícias de morte, contágio de vírus, etc., aglomerações, sobretudo aí no feriado, as preocupações são maiores. O tema da palavra que quero compartilhar com você é: Deus promete dias melhores. Mas os problemas estão aí e nós estamos lutando com esses problemas e contra esses problemas. Eu gosto muito de uma expressão que o pregador e o pastor Hernandes Dias Lopes usa. Ele diz: não haverá o arco-íris sem a tempestade, nem o dom de lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos absolutamente no vale. Só enxergamos brilho das estrelas quando a noite está completamente em trevas ou escura. É das profundezas da nossa angústia que nós erguemos os olhos e para as maiores conquistas da nossa vida. Os exilados, eles estavam voltando do cativeiro e havia um sentimento de derrota, porque eles voltam para uma terra que era deles depois de 70 anos, e eles voltam e essa terra está destruída, está desolada. Não existe nada do jeito que eles deixaram, tudo não existe mais. E eles teriam que reconstruir e teriam que aprender a sonhar. Então, o que havia no coração deles era absolutamente uma frustração, um sentimento de frustração. Então, a palavra do profeta Isaías, ela vai se referir ao povo de Deus como aquele povo que vai experimentar coisas novas. E ela vai começar essa palavra em Isaías 54, exatamente falando da fertilidade, porque a fertilidade em todos os níveis era um sinal de bênção de Deus. A mulher fértil era sinal que era uma mulher abençoada, que dava muitos filhos ao marido. A família que tivesse muitos filhos era fatalmente uma família considerada abençoada. A mulher que não tinha filhos era uma mulher marcada, uma mulher estigmatizada por esse sofrimento. Nós encontramos na história, em 1 Samuel, a história de Ana. E ela não podia ter filhos. E ela ficou arrasada, mas quando o Senhor permitiu que ela tivesse um filho, Ana cantou ao Senhor. Ela fez um cântico ao Senhor. Está lá no capítulo 1, versículo 2 a 10, lá de Samuel. Depois que ela sabe que ela vai ter um filho, então ela canta, ela se alegra no Senhor. Bom, pensando nessa fertilidade, Israel era uma mulher que não tinha filhos e, portanto, estava em constante estado de luto. Mas pela soberania de Deus e graça do Senhor,
Ele a capacitará a ter muitos filhos. A partir disso, então, começaria a cantar e a gritar de alegria. Jerusalém, antes desolada e enlutada, seria revitalizada e repleta de pessoas. As novas gerações chegariam. E é esse o grande desafio. Por isso Deus promete melhores dias, e Deus nos promete agora melhores dias, mesmo no meio das dificuldades, crise política, crises institucionais. Não sabemos quem está com a razão, não sabemos se a política ela é visando o bem da população ou visando um projeto de poder. Mas nós vamos tentar entender o que Deus nos promete, dias melhores. Bom, entenda que a hora de cantar, mesmo no meio das dificuldades, no meio das tragédias, a hora de cantar chegou. Tanto que o profeta, ele começa dizendo: canta, ó estéreo, você que nunca teve filho, irrompa com encanto, grite de alegria, você que nunca esteve no trabalho de parto, cante. Foi uma ordem, um imperativo. A palavra hebraica aqui, ela é uma palavra imperativa, é uma ordem, não é uma opção. Cante agora, mesmo no exílio, cante agora, mesmo no meio dos escombros, cante agora, mesmo com as casas destruídas, cante agora, mesmo com o templo em ruínas, cante agora, mesmo que a vida não esteja tão boa quanto você esperava que estivesse. Há uma história do povo de Deus, um episódio que se dá precisamente em Babilônia, e um grupo de judeus estava ali com as suas harpas dispostos, assim como os irmãos cantaram aqui. Eles sabiam tantas canções e eles adoravam a Deus, mas eles estavam exilados, eles não estavam presos, estavam trabalhando, tinha água, tinha comida, cuidavam da família, mas eles não queriam cantar. E lá no Salmo 137 diz que eles não cantaram em terra estranha, porque eles pensaram na cidade de Jerusalém, a cidade deles. Então eles pensaram assim: se cantar aqui significa que nós vamos esquecer da nossa cidade. Mas não era para cantar para aquele povo, era para testemunhar do amor de Deus. Então eles não cantaram, não conseguiam cantar e penduraram as suas harpas nos salgueiros. Salmo 137. Por outro lado, nós encontramos lá em Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26, o próprio Jesus, na última ceia, sabendo que era a noite da traição, que Judas chegaria e havia vendido, negociado e delatado onde Jesus estava, e Judas daria um beijo. Ele sabia de toda essa história, e mesmo assim o texto dizendo, lá em Atos 14 e Marcos 14, que eles cantaram o hino. Jesus cantou no meio da angústia. Paulo e Silas, prisioneiros, em Atos capítulo 16, 25, também cantaram. Eles tinham sido surrados, esfolados, agredidos, estavam algemados e acorrentados os pés a um tronco e provavelmente sem roupa. Mas diz o texto que eles cantaram ao Senhor no meio dessas dificuldades. Não deixaram de louvar ao Senhor. E houve um terremoto, e o sobrenatural aconteceu por causa da canção de louvor. Entenda que a hora de cantar chegou. Deus promete dias melhores, então comece cantando. Cantando, louvando a Deus, gritando louvores ao Senhor, gritando e testemunhando o amor do Senhor, como ele diz: cante, estéreo, que você nunca teve filho, irrompa e cante, grite, alegria demais. Mas eles não tinham razão naquele momento para cantar. Eles esperavam prosperar para cantar, e Deus estava mandando cantar no meio dos escombros. Segundo lugar, aumente a sua expectativa com relação ao futuro. Olha o que diz o texto lá no versículo 2: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas. Ou seja, olhe
para o futuro com essa expectativa nova. Aumente essa expectativa. O presente é para você cantar, mesmo que seja no meio dos escombros. Eu vivi um período, quem não sabe, eu coleciono moedas e cédulas. Eu sou aquilo que já é chamado de numismatas. E o período que mais tem cédulas, que mais foram trocadas no nosso país, foi o período da hiperinflação, que aí vai desde o ano 1979 até o ano 1994. Da nossa cédula, muitos, nesse período cerca de 13 zeros foram tirados da nossa cédula. As cédulas mudaram várias vezes, era cruzeiro novo, voltou para cruzeiro antigo, e aí depois cruzados novos, depois voltou para cruzeiro, depois cruzeiro real, e depois o real de 94 para cá. O cruzeiro real durou apenas 11 meses. As cédulas eram carimbadas, naquele período chamamos de inflação. E nós comprávamos um pacote de arroz, por exemplo, por R$10 no começo do mês, 30 dias depois, aquele pacote de arroz custava R$18. Só para você ter uma ideia do que era a inflação naquele período. Chegou a 87% a inflação. Isso é um absurdo. Mas eu quero dizer para você que mesmo que a inflação, e alguns estão me reclamando que a inflação está voltando, e eu estou observando mesmo, porque eu também faço compra com a minha esposa, e observo que os preços mudaram, as coisas mudaram, e isso chama-se inflação, e foi um dos frutos aí da pandemia que fez com que as empresas realinhassem seus preços, os estoques, e bom, por aí vai, né? Não entendo muito de economia, mas eu entendo de expectativa para o futuro, como o Senhor diz para Isaías falar para o povo: alarga o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme suas estacas, alarga o lugar. É uma segunda ordem que Deus está dando. Deus tinha dito, a primeira ordem: cante, grite com alegria, no meio dos escombros, no meio das dificuldades, no meio da inflação. E na segunda ordem ele diz: olha, vamos mais para frente, já que você vai ter muitos filhos, comece a aumentar a casa, comece a estender a tenda. Na época o povo era seminômade, e eles habitavam não em casas de alvenaria, mas a maioria habitavam em tendas. Então aumenta essa tenda, porque vai chegar mais gente. Quando você olha demais para os seus problemas, corre o risco de perder o foco da vida e a expectativa do futuro. Há na Bíblia a história de dois discípulos. Jesus tinha sido crucificado, ele morreu, e ele já tinha ressuscitado, e as mulheres já tinham contado que tinham visto e tal, já se corria entre os discípulos a notícia. Mas esses discípulos saem de Jerusalém, vão para Emaús e vão conversando como se Cristo ainda estivesse morto, como se Jesus ainda fosse morto. E o próprio Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles. E perguntou: o que vocês estão conversando? E eles disseram assim: Senhor, você está vindo de Jerusalém, não fica sabendo o que aconteceu? Que fizeram para Jesus, que era o Cristo e tal, nós achávamos que ele ia libertar, mas o mataram. Ele disse que ia ressuscitar, mas não ressuscitou. É bem verdade que as mulheres falaram, mas não acreditamos, porque ninguém acredita em história que mulher conta. Era mais ou menos isso. Depois eles descobrem que durante 11 quilômetros eles andaram com o próprio Jesus. Quando Jesus é convidado para ficar com eles, para tomar uma refeição, e que ele parte o pão, eles descobrem: esse é Jesus. Aí eles saem correndo 11 quilômetros para contar a novidade. Eles tinham o Jesus ressuscitado em sua frente, caminhando com eles, mas eles perderam o foco da vida, o foco da promessa, o foco da história. Não podemos esperar as promessas de Deus sem criar expectativas. Sua fé pode fazer o seu coração palpitar,
mas a sua falta de fé pode fazer seu coração também perder o entusiasmo pelo futuro. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Davi confiava em Deus e aprendeu a louvar no meio a desânimo e esperar que Deus o renovasse. Olha o que ele diz lá no Salmo 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Queridos, para viver dias melhores, Deus promete esses dias melhores, é necessário aumentar a expectativa com respeito ao futuro, e é necessário acreditar nas promessas de Deus e ser proativo. O problema é que nós nos acostumamos aí, tem a questão. Proativo é agir com antecedência, sabendo e confiando na promessa de Deus. O problema é que nós somos reativos. Nós esperamos os problemas caírem na nossa cabeça, a casa ser assaltada para colocar um sistema de câmera, um sistema de alarme. Nós esperamos as coisas ficarem ruins, ou uma mesa ficar ruim dentro de casa para depois levar para o conserto, uma cadeira quebrar para depois levar para o conserto quando não há mais o que fazer. Mas acredite nas promessas de Deus e seja proativo. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes apossarão nações e se instalarão em suas cidades. Ou seja, comece a largar a tenda e comece a esperar as novas cidades. Amo o que Homer nos ensina. Deus parece lento, mas nunca se atrasa. Eu queria lembrar uma das músicas mais bonitas da história. Foi composta por Georg Friedrich Händel, compositor alemão que morou na Inglaterra. Händel compôs uma das músicas mais belas, que é conhecida como Aleluia de Händel. Belíssima. É uma música de louvor, mas pouca gente sabe que ele passou pelo fogo da dor, da aflição, da paralisia. Ele era paralítico. E mesmo assim, foi um compositor da mais bela canção de louvor a Deus. Portanto, aflições podem ser usadas por Deus para a nossa edificação. Deus promete dias melhores. Entenda que é hora de cantar. Chegou. Aumente sua expectativa em relação ao futuro e acredite nas promessas de Deus e seja proativo. E finalmente, Salmo 28, versículo 7, quando o salmista Davi ainda conclui: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. E que esta palavra encontre no seu coração o desafio para viver o tempo novo de Deus.